Atenção, dentro de 5 segundos você estará ouvindo o JG Cast. Salve, salve, geração de Jesus! Aqui quem fala é o Vitor, voltando aqui para mais um JG Cast, hoje com um tema mais do que especial, um tema que está em nossos corações, um tema que faz nosso coração bater mais forte. E comigo para falar um pouquinho sobre Senhor dos Anéis, temos aqui Israel de Moraes. Fala, galera, tamo junto! E também não poderia faltar o nosso querido, lindo, bonito, gracioso Thiago Oliveira. Olá, da Tebaiô. O podcast vai ser isso mesmo? Vai ser todo. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Senhor dos Anéis, a saga Senhor dos Anéis. Claro, não tem como a gente falar de todos os filmes nesse podcast aqui, senão ficaria um podcast de 6 horas, e olhe lá. Então nós vamos falar um pouquinho... Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Sociedade do Anel, o primeiro filme do Senhor dos Anéis, principalmente o primeiro arco do filme. Então, fica com a gente aí, acompanha esse podcast, tá muito bom. Fiquem aí com a gente, daqui a pouquinho começamos nosso podcast sobre Senhor dos Anéis. Então hoje nosso podcast sobre Senhor dos Anéis, mais especificamente sobre o primeiro filme, A Sociedade do Anel. E só para deixar claro, a gente vai aqui se ater aos filmes. Então o nosso especialista nos livros não pôde participar, então a gente vai se ater aqui o nosso conhecimento dos filmes sobre o Senhor dos Anéis. Creio que aqui todo mundo já assistiu. Com certeza. Ah, tá. Os caras, não assisti não. Tô de bosta, não assisti o filme ainda não. Então a gente vai se ater aqui aos filmes, lógico, nós sabemos que tem toda a diferença entre o filme e o livro, mas a gente vai se ater aqui ao primeiro filme, A Sociedade do Anel. E eu queria já começar perguntando aí, pode ser o Israel falando primeiro, como foi o seu primeiro contato com os filmes, só pra gente ter entender mais ou menos aí como que foi o primeiro contato, se você lembra a primeira vez que você assistiu, né, lá em 1900 e... Não, tô brincando. Não. nem tinha saído ainda. Não tinha lançado ainda. Tinha aquela animação, sabe aquela Isso animação? Que eu ia falar. 70 e poucos, eu acho que 80 alguma coisa, mas eu assisti. Não, mano, tipo assim, a minha primeira vez que eu assisti Senhor dos Anéis foi logo quando lançou o terceiro filme em VHS. Não foi não, já tinha lançado... O primeiro, o segundo, o terceiro filme já tinha lançado em VHS. Então, tipo assim, minha tia e meu tio começou a assistir, e aí eles falaram que era muito bom, não sei o que, nossa, a gente tá assistindo um filme muito legal e não sei o que e tal. E tipo assim, a única coisa que eu tinha ouvido falar de Senhor dos Anéis é que o terceiro filme que tinha sido lançado tinha sido muito premiado, não sei o que e tal. Eu falei, beleza, tipo... Mas eu nunca tinha pegado pra assistir. Mano, eu acho que eu tinha... 12 anos, talvez. Acho que eu tinha 12 anos. E aí... Mano, eu nunca assisti filme em VHS, velho. Na boa, eu acho. E aí, na época, eu fiz assim. A gente assistiu o primeiro filme num final de semana... Porque era massa, né? Porque a gente pegava o filme na sexta e devolvia na segunda. Então, tipo, tinha essa daí, tá ligado? Aí a gente pegou o primeiro filme no final de semana, no outro final de semana a gente pegou os dois, o 2 e depois o 3. O duas torres. Então eu assisti meio que o Senhor dos Anéis tudo assim, em seguidão. Cada final de semana eu assisti um. Nossa, mano, era muito massa, cara. Foi um assim, tipo... algo que abriu assim a minha mente assim pra essa parte, digamos assim, nerd assim, né, de elfos e anões e toda essa parte fantasiosa. É muito massa, cara. E eu assisti assim com a minha família, tudo junto, cara, na frente da TV, e foi muito que gostoso, muito legal, mano, cara. que gostoso. Deve ter sido legal pra caramba. Cara, eu costumo pensar que eu sou um pseudo-nerd. Apesar de não me considerar um nerd. Mas enfim, o que acontece? Eu acho que todo podcast vai ser muito difícil eu dizer algo que eu comecei a gostar cedo, mano.
Entende? Por exemplo, o Zé tava falando aí com 11, 12 anos, foi, Isa? Que você viu até mesmo semana passada acho que foi. com Harry Potter ou com Naruto, que a gente já fez. Sim, também, sim, eu acho que foi foi com bem novo. 12, eu acho, se eu não me engano. 12 ou 13, eu acho que eu tava na sexta série. Eu costumo pensar que eu comecei a gostar de coisa boa mesmo depois de que eu comecei a andar com vocês, assim, alguns anos atrás. Que dá uns 4 anos atrás, quase. Uns 3 anos e poucos atrás. Antes disso eu gostava muito de filme de super-herói, né? Eu sempre gostei. Isso aí é porque a gente cresce ali, né, assistindo. Mas o meu... Eu lembro que a gente estava junto, assim, aí começava vocês falar muito sobre o Senhor dos Anéis. Entendeu? Eu ficava meio que boiando naquele assunto. Só que eu já sabia o que era Senhor dos Anéis, porque era muito grande, né, mano? É a mesma coisa de uma pessoa fazer Vida Longa e Próspera, sabe? Mas a pessoa nunca nem sabe quem é Spock, tá ligado? Nunca assistiu Star Trek. Mas Senhor dos Anéis é tão grande que todo mundo conhece, mano. Eu já sabia que era Senhor dos Anéis, passava ali no canal do Tio Silvio, igual todos os outros que a gente já falou, igual falou de Harry Potter, igual falou de Naruto. E falando isso, então obrigado ao Tio Silvio Santos aí, né, por nos presentear com toda essa grade aí tão bonita. Eu lembro, mano, que no meu primeiro ano do ensino médio, minha professora abriu o livro lá, né, professor de literatura, aí tinha uma imagem do Frodo. Sabe aquela cena que ele tá... A primeira vez que o Frodo coloca o anel, que ele tá na taverna, e ele cai Sim, assim, sim. e o anel fica rodando pra cima assim, e ele deixa o dedo assim, o anel cai no dedo dele assim. Aí minha professora Sim, era explicou, todo "Esse aqui é o comercial do Frodo." SBT mostrava isso daí. Isso. Aí ela começou a falar, isso aqui é vocês devem saber, isso aqui é o Frodo, é o protagonista do Senhor dos Anéis e tal, não sei o que. A altura eu tinha uns 14 anos, enfim. Foi meus primeiros contatos. Aí, quando a gente tem sempre conversando disso, eu falei, cara, eu vou assistir, mano. Vou assistir. Eu abri meu coração pra assistir. Porque eu queria estar por dentro ali, né? Já que vocês já manjavam muito daquele assunto. Eu queria estar por dentro daquilo. Aí eu peguei, comecei a assistir, e vocês sempre me disseram que era muito longo, né? Era muito longo, que vocês falavam, não, Thiago, tem que ir com calma, porque é bem grande. Tá, eu peguei e assisti o Sociedade do Anel e As Duas Torres no mesmo dia, mano. Já foi no mesmo dia, pra você ver, loucura, né? Você foi um final de semana e o meu foi no mesmo dia já, 2. Aí eu já fiquei meio assim, né? Porque é hora de filme, né? 2 já no mesmo dia. Aí no outro dia eu terminei. E, mano, eu me apaixonei, velho. Me apaixonei. Conheci o universo ali, fiquei extremamente encantado com aquilo que Tolkien criou, cara. Chegou até li o Silmarillion já no começo do ano. Se você perguntar, eu não lembro mais nada, mas eu li. E eu me encantei, me apaixonei, cara. E comecei. Chega, a gente até jogava, né? Não joga mais. Jogava RPG por conta disso e é muito bom. E me apaixonei, mano. Me apaixonei. Esse foi o meu contato, velho. Depois de velho. Eu meio que me arrependo de começar a gostar dessas coisas boas já numa certa idade, mas é gostoso. É gostoso. É bom poder ver e rever. Não tem idade não, cara, pra Senhor dos Anéis. É igual conhecer a Cristo. Não importa a idade, o importante é conhecer. Com certeza. Então, assim, no meu caso, eu tive um contato com o Senhor dos Anéis. Eu não era tão pequeno ainda, mas eu já era adolescente já. Foi uma vez, eu lembro até hoje, quando meu pai, a gente tinha um aparelho de DVD já, não era VHS mais. A gente já teve VHS, mas já tava em vacas gordas, né? Tinha um aparelho de DVD. Aí meu pai locou o DVD e começou a assistir. Assistimos. Eu naquela época eu assistia filme como? Eu assistia filme olhando pra rua, né? Eu queria ir brincar, né? Eu queria fazer alguma coisa na rua, jogar uma bola, alguma coisa do tipo. Mas eu assisti e gostei, sabe? Daquele jeito. E depois fui pesquisar mais a fundo. Então eu comecei a pesquisar na internet, olhar, ver sobre o universo. Eu tinha alguns amigos na época de escola que gostavam muito, só que a gente não conversava tanto sobre isso, mas eles gostavam muito, e acabou, né, aquilo tudo começou a girar e começou a fazer com que a minha cabeça gostasse cada vez mais. Aí eu fui na internet, vi os outros filmes, então não aconselho fazer isso, tá? Compre os filmes, assisti no Piratão mesmo, os outros 2. E depois, uma experiência bem legal que eu tive foi com a Kimberly, né? Com a minha esposa, para aqueles que já escutam um podcast já sabem, que a gente uma vez fez uma maratona também de Senhor dos Anéis. Eu apresentei o universo Senhor dos Anéis para ela gosta bastante.
Lógico, ela gosta mais dos elfos, né? Fazer o quê? Eu gosto mais dos anões. Ninguém confia em um elfo. Só que foi uma experiência legal também. Se eu não me engano, foi um final de semana que a gente maratonou. Consequentemente, todo ano eu tô assistindo de novo 1 ou 2 filmes, ou até os 3 do Senhor dos Anéis. Tanto que a gente tem uma... Aqui com a Famil, né? Do pessoal do JG, a Famil aqui. Nós temos uma... Vamos colocar com a tradição? É uma tradição, né? É a nossa tradição. Já virou tradição, já há 3 anos. Começou lá em 2018. É. A nossa tradição, todo ano a gente assiste um dos filmes. Esse ano a gente assistiu O Retorno do Rei, todos juntos. Assim, eu sempre gostei desse universo, que nem o Thiago falou, de heróis. Eu sempre fui chegado nisso, assisti muito a questão de os animes que passavam na televisão. Como eu não pegava SBT na minha casa, então eu me contentava com Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z. Eu sou dessa época. E depois os filmes de heróis. Tanto que, eu acho, se eu não me engano, o segundo filme que eu fui assistir no cinema foi Homem-Aranha. O Homem-Aranha do Tobey Maguire. Foi algo surreal, cara. Ver, tipo, cara, tinha um herói, o cara balançava na teia. Pra mim era real aquilo. Cara, mas quem deve ter pegado o Senhor dos Anéis no cinema deve ser uma coisa linda, né, mano? Puxa vida, naquele telão, mano. Isso que eu ia falar agora. Porque, assim, nós que somos dessa nova geração, a gente não teve a oportunidade de assistir Senhor dos Anéis no cinema. O cinema deve ter sido muito louco. Então, assim, pra mim, eu tenho um carinho muito grande por Senhor dos Anéis. 9 membros. Que seja. Vocês serão a Sociedade do Anel. O primeiro filme do Senhor dos Anéis foi um filme que mudou, eu creio que mudou um pouco a história do cinema. A gente veio ali de uma linhagem de filmes, por exemplo, logo depois, eu acho que o primeiro filme foi de 90 ou foi 2000 já? Não, foi 2000 e pouco, mano. Dá uma olhada aí na internet aí. 2001. Foi 2001, eles foram lançados o seguinte, né? Foi 2001, 2002, 2003. É o que eu tava pensando. Senhor dos Anéis chega em 2001 e lança o filme e acaba revolucionando a indústria, porque você vê, e ninguém tinha a concepção que Senhor dos Anéis poderia ser transmitido pro cinema. Porque é uma história muito grande, uma história muito complexa, vamos colocar assim. Uma história muito vasta. E como que você vai colocar isso num filme? O pessoal achava que era impossível conseguir fazer, principalmente aquelas batalhas, né? Campos de Pelennor e tal. Até, né, no primeiro, a gente tá falando do primeiro filme, né? Aquela batalha no início, mano. Aquela batalha no início, né, do filme, né, que mostra na encosta da Montanha da Perdição. Tipo, na época, aqueles gráficos eram coisas surreais, entendeu? Pra qualquer outros tipos de filme. Na verdade, aquilo ali era algo um passo a mais, assim, digamos, efeitos especiais, entendeu? O cinema vinha de 1999 com Matrix. 99 é Matrix. Tava esquecendo aqui. Matrix foi um divisor de águas também. Aí chega o Senhor dos Anéis, cara, e apresenta aquilo no cinema. Aquilo ali foi uma revolução. Tanto que o Senhor dos Anéis 3 foi um dos filmes mais premiados pela Academia. E é um filme de blockbuster, né? É um filme de fantasia. Coisa que a Academia não gosta muito. Filme grandioso, um filme de fantasia. E conseguir toda essa abrangência foi um divisor de águas. Eu creio que para todos os nerds, isso, você falar de nerd e não falar de Senhor dos Anéis, é heresia quase, né? Vou colocar aqui. É uma heresia muito grande. Eu já falei pra Kimberly que o Noah vai aprender a ler, eu vou ler pra ele Hobbit. Vai ser a primeira leitura dele ali, eu vou ler pra ele toda noite antes de dormir um pouquinho de Hobbit. Então, é algo que tá entranhado na nossa cultura e é algo muito grande. E por ser algo grande, que a gente tá falando aqui principalmente, porque a gente ama, e o filme também traz com ele muitos ensinamentos. Tolkien, para aqueles que não sabem, né? Tolkien era católico, ele era um cristão, vamos colocar um católico atuante, né? Não sei se seria essa palavra. É um católico... uma pessoa que só não fala que quer. Católico, né? Ativo? Vamos colocar isso. É um católico ativo. Como existe também protestante de palavra só, protestante não ativo. Não praticante, né? Praticante. Isso, mano. Cara, obrigado. Você palavra aí. Tava na ponta da língua, né? Na verdade, sim, ele estudava muitas escrituras, né? Tanto que ele conheceu o C.S. Lewis no meio desse rolo aí, algo do tipo. O Tolkien, ele tinha ele era católico, ele era um cristão praticante. Querendo ou não, cara, a gente vê, lógico, ele não fez a obra pra isso, o Senhor dos Anéis. É uma alegoria, né? Isso, não é. O Senhor dos Anéis, na verdade, ele queria uma mitologia para a cultura inglesa. Não tinha. Não existia algo da cultura inglesa, se eu não me engano, sobre a questão de mitologia. Ele queria criar isso. E ele
a partir dos estudos dele linguístico, né, que ele é um linguista, ele começou a criar novas línguas e para ter um plano de fundo para essas línguas ele cria, né, todo esse universo. Só que a gente vê por conta dessa proximidade dele com o cristianismo, dessa afinidade dele com o cristianismo, da prática do cristianismo, nós vemos na obra Senhor dos Anéis muitas coisas que nós podemos ver sim o cristianismo ali nas páginas e também nos filmes, né? Porque os filmes foi uma adaptação muito boa dos livros, os filmes do Senhor dos Anéis. Uma coisa, na verdade tem várias, mas uma coisa que eu quero trazer aqui, falando um pouco do primeiro filme, é a questão do condado. Se a gente for pegar o condado como ele é, o condado é um lugar tranquilo, né? Um lugar que ninguém quer briga com ninguém. Os hobbits, em maioria, não saem para aventuras. Isso é até falado no filme. Os hobbits não tinham esse costume de sair para aventuras. Os caras viviam, aquela era a vidinha deles. Condado e tudo mais. Tem festa, tem o café da manhã, tem o segundo café da manhã. É só aquilo. E voltando um pouco, né? Primeiro o Bilbo sai lá no Hobbit. No livro do Hobbit, Sim. o Bilbo sai pra aventura, volta, e no Senhor dos Anéis é apresentado pra gente o Frodo. Na verdade é apresentado o Gandalf primeiro, o Gandalf vai lá pra festa do Bilbo, aquela festa maravilhosa que ele tava fazendo. E nessa chegada do Gandalf, a gente vê toda a movimentação, é colocado pra gente a questão do anel, quando o Bilbo desaparece no meio da festa. Confesso pra vocês que a primeira vez que eu assisti eu não entendi nada. Falei, cara, o cara sumiu? Como assim, bicho? Ué, rolê doido. E aí depois daquele discurso, né? Aí eu falei, caraca, o cara sumiu, os hobbits podem sumir? Não sabia não. Como assim? Aí é nos apresentado a saga do anel, a questão do anel, fica todo aquele movimento, o anel, até que o Frodo tem que sair. Ele tem que sair do condado, partir para a missão dele. E nisso a gente vê bastante, a gente pode até fazer um paralelo, lógico, respeitando sempre a obra aqui. Tolkien nunca gostou que fizessem alegorias com o Senhor dos Anéis, mas a gente vai fazer um paralelo aqui. Então, para honrar o legado de Tolkien, a gente vai fazer uma alegoria, a gente vai fazer um paralelo aqui. Não sei se vocês concordam comigo, pra gente explanar um pouco, essa questão da saída do Frodo, daquele ambiente dele ali. Porque naquele ambiente onde ele estava, ele viveria a vida dele normalmente, teria filhos, casaria, talvez, não sei, casaria com o Sam, talvez, não sei, mas polêmico, o cara é polêmico. A hora que o Gandalf chega e ele tem que sair nessa missão, a gente vê naquele momento, e eu gosto bastante daquela cena, na verdade sai o Frodo e o Sam primeiro, né? O Gandalf fala com o Frodo, o Sam tá ouvindo, aí ele acaba tendo que ir junto também. E uma das cenas que eu gosto bastante é quando eles saem do condado, na plantação. Tipo, na fronteira ali, né? Isso, a hora que o Sam para. O Sam para e fala assim, nunca fui tão longe assim do condado. Exatamente. Que é o lugar onde ele mais, tipo assim, seria ali onde ele, se ele fosse mais pra frente, seria o lugar mais longe que até onde ele já foi. Então, quando ele chega, ele olha, dá essa olhada pra trás e fala sobre essa questão do quanto ele está longe do condado. Eu gosto bastante de fazer esse paralelo na questão de Abraão. Lá em Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, vai para a terra onde mostrarei e tudo mais, fala sobre o largar da nossa cultura. Vamos colocar assim, a cultura, da onde nós estamos, da nossa cultura, só que não largando mão de tudo, mas saindo desse meio, porque Abraão estava ali ainda inserido em Ur, uma cultura do Ur dos caldeus, ali na cultura que era do seu pai, e era necessário que ele saísse daquela cultura, que Deus queria fazer algo maior, algo grandioso, e era necessário ele sair daquele ambiente. Os hobbits, da mesma forma, eles têm a cultura, o modo, o jeito deles, são considerados meio que o pessoal mais de boa, o pessoal que não gosta muito de briga, não gosta muito de se envolver com as coisas. Só que para que a missão pudesse acontecer, o Frodo e o Sam, e depois também o Pippin e o... Agora esqueci o nome do Hobbit. Merry. O Merry, isso, perdão. O Pippin e o Merry, eles saem também. Era necessário que eles saíssem daquele ambiente para que a missão pudesse ser cumprida. Não dava para eles cumprirem a missão estando ali no condado e principalmente vivendo o condado. Então, quando a gente pega a questão de cultura, é muito interessante, principalmente no Velho Testamento isso. Vamos colocar aqui também o exemplo do povo que estava no Egito e foi liberto. Eles precisavam passar por
por uma lavagem de cultura. Por isso que eles ficaram no deserto tanto tempo. A geração tinha que mudar, porque eles tinham o costume ainda daquela terra estrangeira e não os costumes que Deus tinha colocado para eles como povo. Então era necessário essa mudança. E da mesma forma, eles não poderiam cumprir a missão, lógico, eles saem de lá como hobbits e voltam como hobbits, porém, por dentro, assim como aconteceu com o Bilbo, eles tinham mudado a cultura deles. E pra gente, é algo que a gente pode trazer aqui nesse paralelo, dessa questão de cultura mesmo, porque muitas vezes nós encontramos a Cristo, vamos ali para a comunidade, somos inseridos no corpo, só que no nosso interior ainda há uma cultura lá de atrás, lá onde a gente estava. As convicções e as coisas que estão dentro ainda não são coisas de Cristo. Não houve uma transformação ainda total. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Sim. Ainda não foi... Você tá na missão, só que o seu pé tá no condado ainda, sabe? Então, assim, a sua cabeça tá lá no condado, seu coração tá no condado, mas seu pé tá na missão. Da mesma forma como o Frodo aqui, mas eles saíram de vez, tanto que eles conseguiram cumprir a missão deles no final. Mas eu queria pra gente discutir um pouco nessa questão. A partir do momento que nós somos colocados, vamos colocar assim, que nós aceitamos a nossa vocação, o nosso chamado, e vamos para a missão, a missão cristã, vamos colocar aqui, só pra gente fazer esse paralelo. Para vocês, o nosso coração, como deve ser feito isso, essa transição de ficar no nosso passado quietinho, porque como o Frodo podia ficar quietinho e ter a vida dele normal, a gente também pode, porém, nós somos chamados para uma missão. Vamos colocar que Jesus é tipo Gandalf, que chamando a gente para uma missão maior. Como fazer isso? Como que a gente... Vai falando aí, vamos discutir nesse ponto aí. Mano, é importante, igual, era realmente uma missão, levar o anel. Até então, o Gandalf tinha falado pra eles que tinha que ir pelo menos até ali em Valfenda, né? Então Frodo, a missão dele era até então levar o anel ali até o conselho de Elrond, ali, até Valfenda, até os Elfos. Mas ele saiu, ele não sabia como ser o processo até a chegada em Valfenda. Tanto que acontece muita coisa, né? Tanto logo ele saindo ali do condado, já vê um Nazgûl e quase pegam eles já, e quase já vai tudo por água abaixo. Igual você estava falando de Abraão, Deus falou para Abraão sair da terra dele, ali do meio dos parentes dele, e ele não sabia como ia ser essa caminhada até chegar à terra que Deus tinha prometido para ele. Deus tinha falado para ele, né, no caso. É importante que a gente, tanto Abraão como Frodo, como a gente, na nossa vocação, na nossa missão, a gente tem que se adaptar à missão, ao ambiente que a gente está sendo inserido. A gente tem que aprender a ser melhor no meio da caminhada, né? A gente sai daquele lugar que a gente está, com as coisas que a gente vive, com as coisas que a gente faz, e começa a entrar num lugar desconhecido. Eu costumo pensar que o desconhecido, ele dá um medo, né? Eu acho que não só eu, né? Acho que vocês também pensam assim, que o desconhecido, ele dá um baque assim na gente, porque a própria palavra diz desconhecido, algo que a gente não conhece. Então como que a gente vai saber reagir naquela situação? Então a gente tem que aprender a se adaptar no meio da missão. E é muito difícil a gente aprender a se adaptar estando já. É a mesma coisa, você tem que aprender já fazendo, né? Igual quando aquela pessoa pergunta, mas como que eu vou aprender? Aí você vira pra ela e fala, cara, só fazendo você vai aprender a fazer. Só na prática você vai aprender a fazer. Então eu acho que a gente, quando a gente sai pra esse lugar desconhecido, a gente tem que aprender a se adaptar. A gente tem que aprender a ser moldado para que a gente possa executar a missão. 9 membros. Que seja. Vocês serão a Sociedade do Anel. Às vezes a gente vê na nossa caminhada, a gente em lugares que, tipo assim, a missão parece muito grande, a gente acha que a gente não vai dar conta, mas a gente tem que ter aquele momento de confiar em Deus e ter coragem, saber que aquela missão realmente aquele propósito é maior do que a gente, e a gente não tá indo sozinho para essa caminhada, entendeu? Deus está com a gente e a gente é capaz de fazer, entendeu? Porque não é com as nossas forças, é pela força, né, daquele que nos enviou.
Então, se nos foi dado a missão, né? Se foi dado para nós o propósito, né? Dado por Deus para nós, é porque nós somos capazes nele de conseguir concluir essa missão. Tanto que é importante saber, mano, que no meio dessa missão vai ter uma pessoa junto com você, assim, sabe? Pra te incentivar, Sim, com certeza. pra ser, assim como a Bíblia diz, que como ferro afia o ferro, o amigo, ele edifica seu companheiro ali, né? Ele ajuda o seu companheiro e é gostoso você saber que você tá indo pra isso com a pessoa que você pode contar ali do lado. Tanto que o Frodo tinha o Sam. Na verdade, o Sam é quase que o principal ali, né? O que mais ajuda o Frodo. Que na verdade, se não fosse o Sam ali ajudando o Frodo não ia conseguir sozinho, né? Então, tipo assim, você... Sam é o verdadeiro herói? Informação aí que o Zé levantou aí. Essa é a informação aí. Digamos que sim, né? Eita, Porque o Frodo tá sendo várias polêmico. vezes, se não fosse... Você tá sendo Não, se não polêmico, fosse você tá entrando na ferida. Não, voltando aí pro Senhor dos Anéis. Se não fosse o Sam aí, muitas vezes o Frodo ia dar ruim pra ele aí, ia dar ruim. Você tá errado. Eu tô dando a certeza pra Renan. Então a minha opinião é essa, cara, que realmente o Frodo foi o protagonista e ele conseguiu concluir a missão que tinha sido dada pra ele, mas ele não fez isso sozinho, porque ele sempre tava com um amigo dele próximo, entendeu? E nesse caso, o amigo que mais ficou com ele foi o Sam, que tava desde o início até o final. 9 membros. Que seja. Vocês serão a Sociedade do Anel. Algo interessante que foi falado aí, que a gente pode entrar também, a questão da convicção no chamado. A convicção da sua vocação, como acho que o Thiago que falou, ou não sei, não lembro se foi Israel agora, eu esqueci. Acabei de ouvir e acabei esquecendo já. Tô ficando velho, tá? Mas a gente é tudo um só. A gente é tudo um só. É tudo um só aqui. Que falou sobre essa questão da convicção. A hora que a missão dele era levar o anel até Valfenda. Só que em Valfenda ele viu que a missão dele não era levar só até ali o anel. Era levar... Ele tinha que completar aquela missão. Ele entendeu no coração dele o propósito daquilo. Ele teve a convicção ali do chamado dele. Eu vou colocar assim, tá? Ele teve a convicção ali que ele tinha que completar aquela missão. E ele se coloca, porque tem toda aquela briga. É uma cena até legal até, né? Tá todo mundo ali. Liga aí, copinho, mano. Começa todo mundo tretar. E assim, você vê, é uma cena tão bem feita, cara, que você vê, tá todo mundo conversando, de repente fica tudo meio que em silêncio, em segundo plano, e vai focando no Frodo até que ele fala, eu levo. Aí a câmera corta direto pra cara do Gandalf. O Gandalf olha assim, tipo, cara, o que você fez? Tipo assim, eita. E ele se coloca como na convicção do chamado dele, à disposição para cumprir o chamado, para cumprir o propósito. Essa cena, cara, em especial, esse momento onde o Frodo se levanta e se levantam aqueles para ajudar ele, e a hora que o Elrond se levanta e fala, então que assim seja, 9 membros, a Sociedade do Anel. Aí sobe até a musiquinha. Fazendo um paralelo agora com a nossa... Nós estamos ali em comunidade, juntos. Lógico, tem aquelas pessoas que estão na comunidade, ainda não tiveram um encontro com Cristo, né? Cristo ainda não encontrou essas pessoas, o coração não foi ainda transformado, o caráter, mas algumas pessoas que estão ali, e elas vão nos auxiliar nessa missão. Pessoas que vão se levantar para estar ao nosso lado. Muitas vezes até a pessoa nem sabe para onde que tá indo. Como o Pippin, eu acho o Pippin, né? Todo errado. Mas ele vai estar ali porque ele acredita na missão. Ele acredita que a missão, que aquilo vai ser cumprido, aquilo vai dar certo. E a hora que se levanta a Sociedade do Anel, nós podemos colocar como as pessoas que estão ao nosso lado. Então, os nossos amigos que estão na comunidade conosco, as pessoas mais próximas a nós, que nos ajudam na missão, que nos motivam a continuar. Tanto as amizades mais próximas, como o Frodo tinha do Sam, mas também aqueles que ele acabou de encontrar. O Gimli, ele acabou de encontrar ali, cara. Era um anão. Tipo assim, o anão... Como assim o anão falou? Uma sociedade que tinha anão e elfo. Anão, elfo, trabalhando junto. O Boromir, que tinha treta com
Com O Aragorn? Aragorn. Aragorn, ele não gostava do Aragorn por conta da história do povo ali e tal, mas ele tava junto ali, lógico, ele foi com outras intenções, mas ele tava ali também. Naquele momento você vê que aquilo ali, se a gente for pegar e colocar esse paralelo, aquilo ali é o retrato da comunidade, é o retrato da igreja. Pessoas diferentes, com culturas diferentes, com jeitos diferentes. Caraca, mano, deu até um aqui na minha cabeça agora. Exato, pessoas que às De vezes tão ainda... verdade que é. Cara, são pessoas que totalmente diferentes uma das outras, umas mais próximas, outras não, só que todos ali estão na mesma missão agora. Eles todos, lógico, o portador do anel era o Frodo, mas todos eles iriam ajudar para que essa missão fosse cumprida, que é destruir esse anel. Então, ali a gente consegue ver um retrato muito, muito legal sobre a igreja, sobre essa missão cristã que nós temos. 9 membros. Que seja. Vocês serão a Sociedade do Anel. Eu acho que dá pra gente colocar isso, um exemplo muito grande, como nós devemos lidar com a questão da missão cristã. Juntos, nós vamos cumprir essa missão, essas pessoas diferentes, e nós devemos encorajar uns aos outros. Todos ali estavam encorajando. A cena onde eles falam, eu dou meu arco, meu machado, minha espada, é falando assim, ó, eu tô contigo e eu vou com você até o final, e você tem minhas armas pra você lutar. Se você não for capaz de lutar, eu vou estar do seu lado para lutar. E eu creio que isso deve caminhar com a gente também na missão cristã. Porque muitas vezes o nosso ego humano, né, nossa vontade da nossa carne, a vontade do nosso eu, acaba sendo colocada acima da missão cristã. E a missão não é cumprida. Você fala, não, mas eu tô na igreja, mas eu ajudo no ministério, mas eu lavo o banheiro da igreja. Às vezes nem isso faz, né? Mas vamos lá. Ali eu faço, eu canto, eu danço, eu toco, enfim. Só que muitas vezes nós fazemos isso querendo algo para nós e não para que a missão seja cumprida. Não tem como a gente fugir desse contexto da união, da unidade. Como a Bíblia fala, um só povo, um só coração, em um só espírito, em uma só canção. A gente deve ser, como eu disse, ser forjado por isso, sabe? Por aquilo que a gente está sendo inserido. Então não importa se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonito, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, se você é gordinho. Mas se você é o rei. O importante ali no todo é a gente entender. Isso é o que faz o reino de Deus ser muito doido, né, mano? Junta só o povo muito doido, assim, junta a galera nada a ver. E para cumprir algo, né? Para cumprir algo grande, mano. Usa pessoas que são imperfeitas para cumprir ali parte do plano de Deus. E isso é muito louco. Claro que vai ter ali no meio pessoas que destoam um pouco, assim como aconteceu com o Boromir. Ele tinha uma intenção errada e acabou como acabou, para quem já assistiu o filme. E para quem não assistiu, vai assistir. Então é importante frisar também que você vai ter pessoas ali que no meio da caminhada pode até mesmo dar uma atrapalhada, mas ela no fim, assim como o Boromir, pode acabar se redimindo, pode acabar fazendo aquela coisa certa, assim como a gente falou também de Naruto um tempo atrás, tem muito personagem que faz isso, né? Importante pensar na missão, pensar naquilo que Deus quer que a gente faça. 9 membros. Que seja. Vocês serão a Sociedade do Anel. Pessoal, eu acho que é isso aí. Nós esperamos vocês no próximo podcast. Se você ainda não curtiu nossas páginas no Instagram, no Facebook, @JG42oficial, e no canal do YouTube, JG42, procura lá. Segue nossas redes, a gente tá colocando devocional toda semana. Um beijo no coração de vocês, obrigado por ter ouvido até aqui. Falou, E não se esqueça, tchau, obrigado. Jesus é a geração 42 e nós somos a geração de Jesus. Até mais, até a próxima. Falou! Este programa foi editado por JG Cast, o seu podcast nerd cristão. E. Tossi um pouco aqui. E. Cara. Você tá enfermo, você está bem mal. Tossi um pouco aqui.